Bom dia a todos no Brasil, boa noite aqui da China. Vamos dar aqui, estou vendo que as pessoas já estão se conectando ao nosso webinar. Vou dar mais alguns minutos até que mais gente possa entrar e já já vamos dar início ao webinar sobre Chengdu aqui da Exo Travel. Agradeço a todos que já estão presentes aí pontualmente e em alguns minutos vamos dar início. Espero que possam aguardar um pouquinho, tudo bem? Bom dia aí no Brasil. Vamos aqui dar início ao nosso webinar de 2020. Esse ano nós vamos começar a falar sobre Chengdu, a cidade dos pandas, como é mais conhecido. E espero que essa seja uma excelente oportunidade para que a gente possa compartilhar um pouquinho de conhecimento, a gente possa compartilhar um pouquinho sobre um destino a mais na China. Então, espero que vocês gostem. Acredito que na tela de vocês existe uma parte aí para perguntas. Então, durante o webinar, podem me enviar as perguntas. E no final, para não tomar o tempo de todos, eu vou responder as perguntas uma por uma com calma. Tudo bem? Para começar, Ni Hao, como se fala aqui na China ou lá no Brasil, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucas Arruda, sou aí do Brasil, natural de Fortaleza. Já moro aqui na China há 3 anos, trabalho com a Exo há mais de 2 anos, também como consultor de viagens. E dentro desse tempo, tenho atendido aí clientes do Brasil e da América Latina e clientes do mercado de luxo também. Esse é o nosso sumário de hoje que nós vamos falar. Não vou tomar mais de 20 a 30 minutos do tempo de vocês, eu sei que está corrido, aí próximo ao carnaval. Então, o primeiro tópico vai ser Descubra Chengdu, um pouco sobre as experiências e como montar um itinerário em Chengdu. Em seguida, hotéis sugeridos, né? 4 sugestões, uma pequena lista de sugestões de hotéis que trabalhamos na cidade constantemente, que temos bons comentários dos nossos clientes e parceiros. Em seguida, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre algumas das notícias da China que estão em alta aí na mídia, como os protestos de Hong Kong, o Ano Novo Chinês e também aí nos últimos dias o vírus de Wuhan, que ultimamente a gente tem recebido alguns e-mails preocupados de alguns clientes, né, querendo saber como é que está a situação do vírus, se é realmente preocupante, se os clientes devem cancelar a viagem ou se devem adiar a viagem. Então vamos falar disso também, para que vocês tenham a informação em primeira mão e de quem está aqui do outro lado, de quem está aqui na China, e saber informar os clientes de vocês da melhor forma possível. Bom, vamos começar com a primeira parte, Descubra Chengdu. Primeiro, por que a gente resolveu falar de Chengdu esse ano, né? Ano passado, a gente falou sobre Beijing, Shanghai e Hong Kong, que são os 3 dos principais destinos de quem vem à China, pelo menos pela primeira vez. E esse ano a gente está buscando expandir um pouquinho os nossos horizontes, né? Quando a gente pensa em China, tentar entender também que existem outros lugares. E a gente começa por Chengdu, porque é a cidade dos pandas, que é um animal que é marca da China, né? Que é a cara da China, conhecido mundialmente, e que muitas pessoas vêm para cá com esse desejo de ver o animal de perto, né? Esse animal que é tão característico e não é tão comum no mundo. Chengdu é a capital da província de Sichuan e também é famosa não só pelos pandas, mas também pela culinária picante. Clientes aí também que estão interessados em culinária, em aulas de cozinha, em food tours, acho que Chengdu seria um lugar ideal e perfeito para esse tipo de cliente. Bom, vamos começar agora com as experiências mais clássicas, tá, de Chengdu. Ao final, quando a gente acabar as experiências clássicas, eu vou mostrar para vocês 2 modelos de itinerário. Como montar, como organizar essas experiências clássicas em 4 ou 3 dias. E as experiências clássicas são nada mais do que aqueles lugares que a gente realmente indica, são os lugares mais famosos, os lugares que estão aí nas listas da internet, nas fotos mais tiradas nas redes sociais, que não podem faltar no itinerário em Chengdu. Vamos começar, obviamente, pelo centro de pandas, tá? Em cada uma das experiências, eu vou dividi-las em essas categorias, em duração de tour, a localização,
os destaques e algumas características específicas dessa visita, tá? Existem vários centros de pandas em Chengdu, 4 ou 5, na verdade, e esse é o principal, o centro de pandas de Chengdu, que é da cidade, que fica a mais ou menos 30 minutos de distância do centro, ou de onde os principais hotéis estão localizados, e a duração do tour completo vai de 2 a 4 horas, né? O destaque aí, com certeza, é ver os pandas de perto. E dentro desse centro, existem mais de 200 pandas, eles estão ali tentando, os especialistas estão tentando devolvê-los para a natureza, então você vai ver eles num habitat mais próximo do natural possível. Claro que ainda se parece um pouco com um zoológico, mas uma área para os animais bem maior, é uma área super confortável, e esses animais eles realmente precisam desses centros para aumentar a sua população, né? Um lugar super legal. Na verdade, eu visitei o Centro de Pandas em novembro do ano passado e tem o parte do berçário lá que é super legal. Você pode ver pandas bebês aí de 1 mês a 1 ano de vida. E existem também outros pandas mais velhos que também já estão há mais tempo no centro. Coloquei aqui abaixo quando que esse centro do Chengdu não é a opção certa, né? Existe um programa de voluntariado que a gente recebe muita solicitação também. Então, quando os clientes estão buscando esse tipo mais específico de experiência, ela não pode ser realizada no centro de pandas de Chengdu, que é no centro da cidade, né? Tem que ser feita em outros 3 outros centros, que eu coloquei o nome aqui para vocês, que é o do Jiangyan, o Wulong e o Bifangxia. Esses 3 centros, eles ficam mais ou menos a 1h30, 2 horas do centro, então eles tomam mais tempo para chegar. Mas caso os clientes queiram combinar o centro de pandas somente para ver os animais e ter uma experiência mais rápida, combinando com outros locais de Chengdu, o centro de pandas aqui principal da cidade é perfeito para isso. Mais à frente, a gente vai falar do programa de voluntariado também. O segundo ponto, que também é super famoso em Chengdu, é o Buda gigante de Leshan. Esse Buda, ele é, na verdade, a maior estátua de pedra de Buda do mundo. Tem 71 metros de altura e ele fica em um outro distrito, fora da cidade de Chengdu. Então, demora um pouco a mais para chegar. Por isso que a gente indica que para essa visita é necessário um dia inteiro, tá? A duração para ver somente o Buda, porque existem outras paradas em Leshan também, fora o Buda gigante, que dura o dia inteiro, só para o Buda seriam de 2 a 4 horas também, dependendo aí do passo da caminhada do cliente, do interesse dele, o que ele quer explorar, aonde ele quer ir. Lembrando que na ExoChina, todos os nossos tours são privados, a gente não trabalha com tours regulares ou tours em grupo, então sempre vai ser adaptado ao gosto, ao interesse e ao objetivo do cliente, né? Para ver o Buda também, de outra maneira, também existe um passeio de barco que dura aí por volta de 30 minutos, onde se passa na frente do Buda e dá para tirar fotos maravilhosas e ter uma visão geral e entender também o tamanho do Buda, né? Às vezes você vê 71 metros e não tem a noção de quão grande é o Buda. Próximo ao Buda gigante, no mesmo local, nós temos o Parque Oriental do Buda. Essa segunda visita, sendo feita no mesmo dia, dura 2 a 4 horas adicionais, fora o Buda gigante, né? Esse, na verdade, é um parque temático cultural. Ele é diferente do Buda porque o Buda foi construído aí no ano 800 a.C., então é uma coisa histórica, né? Um monumento histórico. O Parque Oriental já foi feito nos dias de hoje, se eu não me engano, foi finalizado na década de 90, mas assim, não deixa de ter seu charme, não deixa de ser bonito de se ver, e é algo que agrega também ao tour do Buda gigante, né? Assim, às vezes a gente vê que o traslado é de 2h30, então não valeria tanto a pena ir a Leshan para ver só o Buda. A gente coloca o Parque Oriental também para fechar com chave de ouro e deixar a experiência mais completa do dia dos clientes, né? Bom, voltando já para o centro da cidade de Chengdu, a gente tem também o monastério Wanshu.
Esse monastério ele fica próximo ao Buddha Zen, que é um hotel super conhecido, ao Tianfu Sunshine, outro hotel super conhecido na cidade. Então, é um tour mais simples e mais rápido. Dá até para ser combinado com outros lugares dentro na mesma tarde, no mesmo dia, tá? A duração do tour é de, no máximo, 1 hora. Claro que, repetindo o que eu falei antes, depende do interesse do cliente. Se o cliente for muito interessado em religião, em budismo, dá para passar mais tempo. E uma das coisas que eu acho mais legal no Monastério Manchu é que os clientes vão poder ver os monges caminhando, vão poder passar em frente, não pode, claro, entrar dentro, mas passar em frente das casas dos monges, aonde eles moram, e ter uma aula com o nosso guia, né? Os guias da Exo aqui na China são todos guias locais, da própria cidade. Então, são pessoas cheias de experiência, que já trabalham aí com 8 a 10 anos como guias turísticos. Então, acho que é super interessante adicionar o monastério Wanshu também. Bom, a minha sugestão, como eu falei anteriormente, o monastério Wanshu, ele dura mais ou menos 1 hora de visita. Então, a gente pode combinar na mesma tarde, com o People's Park, ou o Parque do Povo, uma outra forma de chamar. Perdão, tudo bem. O People's Park pode ser combinado junto com o monastério Wanshu. Também é localizado no centro da cidade, e é uma área que você ali, diferente do Wanshu, onde você vai poder ver os monges caminhando, os monges em sua vida regular. No People's Park já é o povo local, né? Ali bebendo chá, jogando cartas, cantando, dançando. Então você vai poder ter aquela experiência do local chinês, né? Como é a vida do local chinês, que também é super interessante de agregar aí no itinerário do cliente de vocês, né? Bom, para finalizar essa parte, temos o Museu Sanxingdui. Esse museu, ele fica distante do centro da cidade, e eu vou indicar essa experiência, né, essa visita, para clientes que estão realmente interessados em história, em ciência, porque ele dura um pouquinho mais. A duração do tour é de 1 hora e meia a 3 horas, então pode ser que tome mais tempo do que os clientes esperam. Então, assim, essa vai aí de extra, mais para clientes que estejam buscando realmente um tipo mais específico de experiência, que gostam de entender sobre arqueologia, sobre peças antigas, sobre a história da China. Vai ser o lugar ideal, tá? Lembrando que eu vou compartilhar essa apresentação por e-mail, então vocês vão ter todos os dados e todos os formatos aí com vocês. Bom, então, finalizando aqui essas experiências, a gente vai também poder agora colocar tudo junto e ver como é que a gente pode colocar tudo em 4 dias, né? Lembrando que na Exo a gente geralmente gosta de colocar o dia de chegada e o dia de saída, o dia de partida da cidade, sem tours, para que fique mais confortável para o cliente. Às vezes eles precisam tomar um trem ou um avião que seja por muitas horas, então está cansado. Então a gente prefere deixar os dias de chegada e os dias de partida vazios, mas claro, a gente sempre pode agregar outras experiências. Então vamos aqui. Itinerário 1, como planejar? No dia 1, a chegada, somente o translado para o hotel. No dia 2, às 9 da manhã, visita ao centro de pandas. A visita vai durar de 2 a 4 horas. Parada para o almoço. E às 2 da tarde a gente já começa com o People's Park e em seguida o Monastério Wanshu. A ordem desse dia, ela pode ser trocada, mas eu gosto de deixar nesse formato, até para deixar também, se possível, o People's Park por último também pode ser, para que os clientes tenham aquele tempo de relaxar um pouquinho, tomar um chá, sentar nas mesas, observar um pouco o povo local, e não é um dia tão cheio em que os clientes precisam correr um pouco para ter todas as experiências e passar em todos os lugares.
No dia 3, vamos para Leshan, que é, como eu já expliquei, fica distante do centro da cidade, é em outro distrito, toma aí 1h30 de traslado. Por isso que geralmente os clientes preferem, em alta temporada, sair um pouco mais cedo do hotel. Eu coloquei aqui a saída às 9, mas isso geralmente eu vou indicar para baixa estação. Quando for alta estação, a gente geralmente vai indicar a saída do hotel às 8 da manhã, para poder evitar filas, conseguir fotos melhores, não ter tanta gente no local e o cliente poder aproveitar de uma forma melhor, né? Então, às 9, chegada em Leshan, passeio pelo Buda Gigante, que dura aproximadamente 3, 4 horas. Parada para o almoço em Leshan também. Existem outros restaurantes lá próximos, então tudo é feito na região de Leshan, não precisa retornar à cidade. E em seguida, parada para o Parque Oriental do Buda, que é próximo ao Leshan. Nesse dia, é bem interessante a gente explicar para os clientes também que na área de Leshan, do Buda Gigante, não existem tantas opções de restaurantes 5 estrelas ou restaurantes de luxo. São restaurantes mais locais, mas que ainda assim não vão desapontar, vão ser realmente restaurantes bons. Os nossos guias já conhecem os restaurantes, podem indicar. Existe comida ocidental também, então eles não são obrigados a comer comida chinesa. A gente sabe que existe essa dificuldade, né? O cliente às vezes chega aqui querendo, não quero experimentar a comida chinesa, mas quando chega na hora não se acostuma ou não gosta. Tem as opções de comida ocidental também. E no dia 4, somente a partida para outra cidade, ou a saída para outra cidade, ou até mesmo fora do país. O segundo formato, somente trocando a tarde do dia 2, seria trocando o People's Park e o Monastério Wanshu pelo Museu Sanxingdui. Como eu expliquei quando eu estava falando sobre o museu, esse segundo formato vai ser realmente para quem quer muito ver museu, para quem quer entender sobre história, ou para quem já tem esse objetivo. O itinerário número 1 é o itinerário que nós geralmente gostamos de indicar e que nunca temos problemas com ele. Aí, quando o cliente quer algo mais específico, nós passamos aqui para o itinerário 2 ou até trocamos em outros formatos, como eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Bom, acabei de falar agora sobre as atividades clássicas, né? O que não pode faltar no itinerário do cliente quando ele pensa em Chengdu, que é o Centro de Pandas, o Buda Gigante, o Monastério Wanshu, mas tem clientes que querem algo mais, então a gente pode sempre agregar e colocar coisas que vão levar a viagem do cliente para o próximo nível, né? Então vamos apresentar aqui algumas atividades especiais que a gente pode combinar com o itinerário clássico. A primeira seria o programa de voluntariado no Centro de Pandas. É uma atividade super bonita, super legal. Esses centros de pandas, eles não funcionam como um zoológico especificamente, então não é esse tipo de experiência que as pessoas vão ter. Na verdade, são lugares que estão ali realmente para preservar a espécie e para desenvolvê-los. Por isso que eles criaram esse programa de voluntariado para criar nas pessoas o entendimento de quão é importante proteger esses animais. O programa ele inicia às 9 da manhã e termina às 16 horas da tarde, né, às 4 horas da tarde. Como os centros onde é possível fazer o programa de voluntariado são mais distantes da cidade, por volta de 1h30 a 2 horas de traslado, é importante que o grupo deve sair do hotel com no mínimo 2 horas de antecedência. Então é um dia que o cliente realmente vai ter que acordar um pouco mais cedo, tomar café no hotel um pouco mais cedo e sair por volta das 7 da manhã, mais tardar 7h30. A gente não pode realmente ser muito aberto em relação ao horário, porque ele pode perder a primeira parte do treinamento e do programa, né? A primeira parte do treinamento são como tudo vai acontecer e explicação sobre os animais, que é uma das partes mais importantes, né? Durante o programa, eles vão ter um treinamento sobre a vida e as características dos pandas, vão aprender a preparar comida, vão aprender a limpar as casas dos pandas e interagir com os animais.
Vocês podem ver aí na foto que existe as barras, né, a proteção, e que o contato com o animal não é direto. Desde o ano passado, do começo do ano passado, que o contato direto com os pandas e fotos com turistas já não é mais permitido. Tivemos alguns casos de pandas ficando doentes ou tendo alguns problemas de estresse durante essa atividade de fotos. Então, o governo e as autoridades de turismo resolveram cancelar. Então, a gente não pode mais oferecer esse tipo de atividade, tudo bem? Outro ponto super importante também é a idade permitida, somente de 12 a 65 anos. Queria alertar vocês, porque já vi alguns sites aí na internet que falam que crianças menores de 12 anos também podem participar acompanhada dos pais, mas por favor, atenção, porque o que acontece, na verdade, é que a criança fica sendo acompanhada por um outro guia turístico enquanto os pais participam do programa. Então, assim, como é um programa largo, né, de 9 às 4 da tarde, eu não sei se essa seria o formato ideal para deixar uma criança esperando com o guia do lado de fora. Enfim, eu só vou realmente sugerir esse tipo de programa para quem está com o grupo completo nessa faixa etária, de 12 a 65 anos, tudo bem? Dá para fazer em 3 centros, que a gente tem os nomes aqui, o do Jiangnan, o Wulong e o Bifanxia. Os 3 são bem parecidos no formato. O Wulong, eu gostaria de ressaltar que fora do centro de Wulong, a gente tem também uma área de proteção ambiental, então dá para fazer um hiking ali, dá para fazer uma passeada na floresta. Caso os clientes queiram combinar os dois, também é possível, tá? A segunda atividade especial que eu gostaria de apresentar para vocês hoje é a Food Tour. Como eu falei no começo dessa apresentação, Chengdu é conhecida não somente pelos pandas, mas também pela comida, né? Uma das comidas mais apimentadas da China, então gera essa curiosidade nos clientes de experimentar, de tentar, de saber se aguenta comer a comida apimentada. Então, o Food Tour seria ali ideal para experimentar um pouco de cada dos tipos de comida, da variedade que tem em Chengdu e na província de Sichuan. Essa Food Tour acontece durante a noite, tá? Inicia às 6h30 da noite e dura por 3 horas, 3 horas e meia. Serão visitados 4 restaurantes locais. Nenhum desses restaurantes são restaurantes de rede ou restaurantes grandes ou restaurantes internacionais. São todos restaurantes locais, restaurantes de família. Então, é uma experiência bem local, uma experiência bem China mesmo. Para quem está buscando isso, é perfeito. Claro que todos os restaurantes já foram testados antes. Esse tour já existe por muitos anos, nunca tivemos problemas. Então, não precisam ter nenhuma preocupação extra, que o tour funciona super bem, tá? Existe, além desse tour noturno, um passeio pela tarde, que é somente hot pot, que é como se fosse uma sopa apimentada, onde se coloca carnes e vegetais, mas somente durante a tarde, tá? Essa experiência possui versão privado, né? Somente para o grupo ou em grupo. Todos os grupos no máximo de 10 pessoas. A cada 10 pessoas necessita fazer uma reserva de um outro guia, tá? O guia que faz essa experiência também, ele é um guia especialista, não é um guia regular da Exo, então vai ser com outra pessoa e somente existe o tour em inglês, tá certo? A gente pode levar o guia para traduzir para espanhol ou para português, mas no caso o guia especialista mesmo que vai poder falar sobre o restaurante, sobre a comida, somente em inglês. Em seguida, falamos aqui sobre a aula de culinária, né? que dura meio-dia e que também é super interessante. Essa aula de culinária, na verdade, começa com uma visita ao mercado local, onde um outro guia especialista também, não é o guia regular de tours da Exo, ele vai falar um pouquinho sobre as especiarias de Sichuan, sobre as pimentas, sobre como as pessoas se relacionam com a comida. Super legal também essa parte. Depois, no mercado,
retornam para a cozinha ou para a sala de aula, né? Fazem uma pequena pausa, experimentam um chá local e, em seguida, dá início à aula de cozinha, né? O grupo máximo também de 10 pessoas e a cada 2 pessoas eles dividem um fogão, tá? Então, assim, 2 pessoas vão preparar juntas um mesmo prato, que no caso, cada pessoa, cada equipe prepara de 3 a 4 pratos, tá? Ensinados por uma professora. A professora, ela é chinesa e fala inglês também. O guia pode acompanhar o grupo para fazer a tradução, mas lembrando, no mesmo formato que o Food Tour também, o professor, o guia especialista, somente em inglês. Bom, esse tour também no mesmo formato, existem grupos, podemos reservar a aula inteira para o grupo, ou podemos unir os nossos clientes a um outro grupo já existente, sempre no máximo de 10 pessoas por grupo. Mais uma experiência aqui também, a gente sabe que o mercado brasileiro, os clientes brasileiros sempre buscam atividades noturnas, gostam de ver shows ou apresentações culturais, e uma que eu gostaria de indicar é a Ópera de Chengdu, que começa às 19h30, perdão, e dura 1h30. Também é no centro da cidade, e dentro desse mesmo show existem 8 shows menores dentro do grande show da ópera, né? Todas as apresentações são em chinês, mas isso não é problema nenhum para os clientes, porque não é necessário falar chinês para entender, para se divertir. Desculpa, voltando aqui. Então, assim, apesar das apresentações serem em chinês, os clientes vão se divertir. Eu mesmo já assisti todas as apresentações. Então, tem parte de comédia, tem parte mais dramática, é super legal. Os clientes ficam todos sentados em mesas, e aí é servido chá, água, vinho, cerveja local, tudo incluso no pacote. Bom, e aí a gente pensa, depois de conversar um pouquinho sobre as atividades especiais, a gente pensa um pouquinho em como é que a gente vai trabalhar para incluir essas atividades especiais dentro do itinerário clássico, né? Então, pegando o mesmo formato que a gente apresentou no começo, a gente pode chegar aqui no itinerário com atividades especiais, que são, no dia 1, a gente já pode, dependendo do horário de chegada do cliente, adicionar o jantar de boas-vindas com hot pot aí às 7 da noite. Claro que se os clientes chegam à noite, a gente pode passar esse jantar para outro dia, ou em formato de almoço também. No dia 2, mesmas visitas, Centro dos Pandas, parado para almoço, People's Park, Wanshu Temple, e aí termina a noite com a Ópera de Chengdu. No dia 3, visita a Lashan para ver o Buda gigante, e pela noite, Food Tour. O dia 4, deixamos totalmente livre, somente para a saída ou viagem para outra cidade, tá? Aqui no caso, se os clientes quiserem se os clientes quiserem participar do programa de voluntariado, a gente precisa de um dia inteiro para poder colocar esse tour, né? Então, a minha sugestão seria a seguinte: dia 1, também com o jantar de boas-vindas. Dia 2, programa de voluntariado durante o dia inteiro e pela noite a ópera. No dia 3, a gente pode colocar pela manhã a visita ao mercado local e a aula de culinária pela manhã inteira. E pela tarde a gente coloca as visitas no centro da cidade, o People's Park e o monastério, tá? A gente pode brincar também e misturar um pouquinho, fazer como o dia 2 aqui nesse, e fazer com o programa de voluntário no outro dia. Já tivemos clientes que queriam visitar os pandas por 3 dias seguidos, e assim fizemos. Então, podemos, claro, como todos os nossos tours são feitos sob medida, a gente pode adaptar. Mas essa seria a sugestão para poder englobar tudo e ver de tudo um pouco. Bom, ainda falando sobre Chengdu, a gente tem que se perguntar também quando ir, né? Quando é a melhor época. Essa tabela que vocês estão vendo na tela de vocês, eu retirei do nosso site, tá? Se você for em
exotravel.com, você vai em Destinations, você procura por China, lá embaixo você vai encontrar essa tabela, para já ter uma noção de como é que vai estar o clima dependendo da região. E para visitar Chengdu, de março a junho e setembro a novembro, né? Que é o período aí de primavera, outono, que vai estar um pouquinho mais agradável o clima. Vai dar para visitar o Buda gigante e ter uma visão completa, sem neblina. Vai estar perfeito durante esses períodos, né? E sempre, sempre, sempre lembrando que 2 períodos do ano que a gente gosta bastante de evitar, que é o Ano Novo Chinês, que esse ano vai acontecer agora essa semana, e em outubro tem a Golden Week, que é do dia 1º ao dia 7 de outubro. Por que evitar esses 2 períodos? São 2 períodos em que os chineses mesmo estão viajando muito, né? Então a gente está falando de um país de mais de 1 bilhão de pessoas. Então vocês imaginam aí 1 bilhão de pessoas trocando de cidade, pegando trem, pegando avião, aproveitando o feriado com suas famílias. Então, estações de trem, aeroportos, pontos turísticos vão estar todos mais lotados do que o normal, ou até lugares que nem são tão visitados vão estar com mais gente também. Então, é muito importante para que a gente pense na experiência como um todo do cliente, tentar evitar esses 2 períodos. Claro que nem sempre a gente consegue puxar ou mover as datas dos clientes, mas se a gente puder ter essa liberdade de sugestão, evitar esses 2 períodos. Bem, ano passado a gente falou sobre Beijing, Shanghai e Hong Kong, e esse ano, como é que a gente tem que pensar em onde e quando colocar Chengdu, pensando no itinerário clássico, né? Então, geralmente, quando os clientes vêm para a China pela primeira vez, o itinerário mais clássico, mais comum, seria Beijing, Xi'an e Shanghai. O que a gente pode fazer é colocar Chengdu depois de Xi'an, porque entre essas 2 cidades existe um maior número de conexões, tanto por trem quanto por avião. Esse eu coloquei aqui, duração do trem de 3 horas e 8 minutos a 4 horas e 20 minutos. São os trens bala, né? Então eles fazem aí esse trecho no formato mais rápido possível. Temos as categorias de segunda classe, primeira classe, classe executiva. Então tem para todos os tipos de clientes e todos os orçamentos. E de Chengdu, apesar dele ser, como eu mostrei no mapa para vocês no início, ele ser um pouco mais distante do restante do itinerário clássico, é uma cidade grande também, então existem várias opções de voos para todas as cidades, então nunca vai ser um problema adicionar Chengdu. Mas claro, se a gente pensar num formato que é mais conveniente e que faz mais sentido, além do programa do cliente, colocar depois de Xi'an seria o ideal, tá? Se o cliente quiser ir direto de Beijing ou Shanghai, os trens já têm uma duração mínima de 7 horas. Então, vai depender também do estilo de viagem do cliente, né? Se o cliente não se sentir confortável com a viagem de 7 horas, temos aí opções de voos diretos diariamente partindo de Beijing ou Shanghai. Esse terceiro ponto que eu coloquei aqui, que é o cruzeiro do Rio Yangtze, é mais específico também, mas para clientes que querem fazer o cruzeiro. Mas sempre que a gente for colocar o cruzeiro, eu indico colocar Chengdu antes, porque Chengdu é conectado ao ponto de chegada, ao ponto de partida, perdão, e ao ponto de chegada do cruzeiro, no Rio. Então, a gente tem várias opções de trem, várias opções de voo. Então, sempre que a gente pensar em Yangtze River Cruise, é sempre legal pensar em Chengdu também, para combinar essas duas experiências e deixar o itinerário super suave e sem grandes traslados, sem voos longos, sem trens longos também. Bom, aqui vou apresentar para vocês 4 sugestões simples de hotéis, tá? A gente sempre está aberto aí às necessidades de vocês. O que vocês precisarem, Lucas, preciso cotar esse hotel especificamente aqui. Esse hotel, o cliente pediu esse hotel. Sem problema, a gente entra em contato com o hotel, pede as melhores tarifas para oferecer para vocês, tenta negociar se for um grupo maior e deixar exatamente adaptado para o que vocês precisam. Mas, claro, que se a gente puder sugerir hotéis que a gente já tem conhecimento, já tem experiência, que os nossos clientes já visitaram bastante, a gente vai indicar.
Dividindo aqui entre as duas principais categorias, superior 4 estrelas e deluxe 5 estrelas, a gente tem para 4 estrelas o Tianfu Sunshine e o Buda Zen. Eu coloquei essas duas opções porque elas diferem um pouquinho assim em estilo, né? O Tianfu Sunshine ele já é um hotel mais clássico, decoração mais tradicional, um pouco mais parecido com essas redes de hotéis internacionais que a gente conhece. Então é para clientes que não querem usar tanto e que querem conforto de qualquer forma. O Buda Zen já vai ser um hotel com uma pegada mais, uma decoração mais estilo chinesa. É um hotel que não possui elevador, tem somente 3 andares. Os quartos, as camas são todos no estilo chinês. Então, vai para um cliente que quer algo mais boutique ou algo mais diferente do que os hotéis regulares. Só lembrando, o Budazinho fica super próximo, pode ir caminhando para o monastério Wanshu. Então, muitas vezes, o nosso guia pega os clientes no hotel e caminha até lá. Na categoria Deluxe, de 5 estrelas, temos aí Shangri-La Chengdu e Temple House Chengdu. Mesmo pensamento que eu tive aqui para a categoria superior, eu apresento para vocês aqui na Deluxe. O Shangri-La também, um hotel um pouco mais tradicional, com a decoração também mais de rede de hotel regular. E o Temple House, que vai ser essa mistura aí de decoração chinesa com decoração com arte moderna, para clientes mais ousados e que querem uma experiência com mais luxo, tá? O Temple House é considerado um dos melhores hotéis aqui na China, para clientes de luxo e às vezes até considerado 6 estrelas também, na categoria mais acima. Bom, pessoal, finalizamos agora aqui a parte de Chengdu, né? Acho que tem aí o suficiente para a gente conseguir montar um itinerário de 4 a 3 dias, de 3 a 4 dias para os nossos clientes. E agora eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês de algumas das notícias que vem aí chamando a atenção dos nossos clientes, né? Primeiro, Hong Kong. Ultimamente a gente tem tido notícias aí no mundo todo sobre os protestos em Hong Kong. Então eu queria ressaltar aqui para vocês que os protestos começaram mais ou menos em junho do ano passado e até o momento a gente não teve nenhum problema com os nossos clientes. Todos conseguiram realizar suas viagens tranquilamente. A maioria dos protestos estão acontecendo próximo aos prédios do governo, né, as instituições, e os protestantes estão deixando as áreas turísticas de lado, e assim, ainda bem que não estão fazendo nada lá, e os nossos clientes estão, até o momento, a gente não teve nem que alterar uma ordem de visita ou nada do tipo. Os clientes puderam realizar seu itinerário em Hong Kong tranquilamente, tá? Então, eu queria tranquilizá-los em relação a isso também. Próximo ponto, o Ano Novo Chinês, e vai ser celebrado agora dia 24 de janeiro, nessa sexta-feira, e eu gostaria aqui de compartilhar, aproveitar a oportunidade, o momento, para informar que os nossos escritórios estarão fechados até dia 28 de janeiro. Né? Então, assim, pode ser que a gente aí não responda imediatamente o seu contato, então desde já a gente agradece a sua compreensão, se puder entender que é o único período do ano que muitos dos nossos colegas podem viajar e visitar suas famílias, então desde já agradeço aí a compreensão de todos, aqui é como se fosse o Réveillon para o Brasil, é o Ano Novo Chinês agora, então a gente também tem um pouquinho essa diferença aí de datas. Bom, e para fechar, uma notícia que é super recente, que vem falando aí dos casos de vírus em Wuhan, que é uma cidade aqui na China. Também gostaria de tranquilizá-los, a gente recebeu alguns e-mails, alguns contatos de clientes perguntando se deveria cancelar a viagem ou trocar a data. Na verdade, até o momento aqui, eu moro aqui na China há 3 anos, estou aqui no meu dia a dia também no mesmo jeito. Até o momento a gente não sentiu nenhum impacto maior. Acredito que é muito uma coisa assim de mídia, né, de notícia que assusta, mas que na verdade, por enquanto, parece estar tudo sob controle. Claro que a gente vai estar acompanhando isso de perto e vendo, e se tiver algum motivo de preocupação
ou a atitude a ser tomada, a gente entra em contato com quem tiver reservas com a gente agora no período, mas até o momento, sem problema nenhum, nenhum perigo de contaminação. E também, como o Wuhan, que é o centro, né, de onde surgiu esse vírus, aí, segundo as autoridades, a gente não realiza nenhum passeio em Wuhan, então a probabilidade de transmissão fora dessa área é muito baixa. De qualquer forma, nossos guias já foram brifados, já receberam as informações de como conversar com os hóspedes, vão comprar máscaras de proteção, caso os hóspedes se sintam mais confortáveis assim. Então, a gente vai fazer de tudo para tratar todo mundo da melhor forma possível, tá? Bom, pessoal, como prometido, não ia tomar muito aí o tempo de vocês, mas deixo aqui meu contato, lucas@exotravel.com. Caso tenham dúvidas, por favor, falem comigo. O que vocês precisarem saber sobre a China, a gente também quiser interesse em algum programa anual, a gente está com os programas para 2020 prontos. Por favor, entrem em contato, vai ser um prazer conversar com vocês. Dúvidas sobre a apresentação também, estarei lá para respondê-los. Obrigado pelo tempo de todos. Espero que vocês tenham um dia excelente aí no Brasil. E ficamos aí para a próxima, com o próximo webinar que deve vir até o final do ano, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Quem tiver alguma pergunta, aí na tela de vocês tem a parte de perguntas, eu vou ficar aguardando e ver se alguém me pergunta alguma coisa, tudo bem? Fiquem à vontade. Muito obrigado.